Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do primeiro módulo do curso de Finanças Descentralizadas promovido pela DeFi University. Aqui é o professor Fernando Lopes e nós vamos aprender nesse curso uma série de questões muito interessantes. Entender, por exemplo, como que os smart contracts mudarão as negociações financeiras. De um modo bem objetivo, neste módulo nós vamos aprender o que é o mercado de finanças descentralizadas, como que esse mercado funciona na prática, como que ele surgiu e algo que é muito importante, vamos diferenciar do mercado tradicional, que nós chamamos de mercado de finanças centralizadas, do mercado de finanças descentralizadas, chamado de DeFi. Vamos, obviamente, que também analisar o que são tokens e o que são criptomoedas. Mas para entender o que é o mercado de finanças descentralizadas, nós precisamos entender o que é o mercado de finanças. E basicamente a ideia deste mercado é que você tem agentes superavitários de recursos e agentes deficitários. No caso do agente superavitário, você pode imaginar que ele tem recursos que ele não está usando e que aquele recurso ficaria parado. Obviamente que se esse recurso que ficaria parado puder ser emprestado para alguém, por exemplo, realizar um negócio, fomentar a economia e daí obter resultados, seria muito mais produtivo. E essa que é a ideia do sistema financeiro. Então esses valores passariam para o agente deficitário que, a uma data acordada, devolveria o principal, mas mais os juros. O grande problema é que numa relação como essa, há muitas questões complexas para decidir. Por exemplo, quem garante que na data X o deficitário vai fazer a devolução dos valores? É preciso que seja feita, por exemplo, uma chamada análise de risco de crédito, que hoje é feita por quem? Especialmente melhor, pelos bancos. Cabe aos bancos não apenas aproximar as partes ou intermediar as relações entre essas partes, mas também realizar uma série de atividades, como por exemplo a análise de risco de crédito, dentre muitas outras. E o fato é que nós estamos muito acostumados com isso. Nós não conseguimos imaginar, é muito difícil para as pessoas que já têm uma certa idade, como a minha, por exemplo, entender que é possível você ter um sistema financeiro saudável, muito melhor do que o sistema atual, sem os bancos. Porque os bancos, teoricamente, resolvem os problemas. Eles permitem que o sistema como um todo exista. Então, é uma mudança muito significativa. E aqui eu já quero que você entenda que quando nós falamos em mercado de finanças descentralizadas, a grande questão é a inexistência das instituições financeiras como intermediários da relação. Ou seja, não importa se na relação se a relação que está sendo intermediária, por exemplo, nós temos o Bitcoin como ativo negociado. O Bitcoin, vocês sabem, é uma criptomoeda, mas o fato de eu ter Bitcoin ou um token sendo negociado em uma relação de empréstimo intermediada por um banco, isso não torna essa relação descentralizada, justamente porque eu tenho o intermediário. Então isso é muito importante não confundir. Quando nós falamos, por exemplo, de corretoras de criptomoedas, nós temos que diferenciar, por exemplo, corretoras centralizadas que estão na lógica do mercado tradicional, de corretoras descentralizadas que nós vamos estudar aqui no nosso curso. Não apenas sobre essas corretoras descentralizadas, vamos ver toda a evolução do sistema. Aqui também eu gosto sempre, porque tem muitas pessoas que hoje é muito fácil você transferir valores, você acessa o aplicativo do teu banco e parece que tudo acontece como mágica. Mas o fato é que essas transferências, principalmente quando são feitas em caráter internacional, envolvem muitos intermediários. Uma transação internacional pode envolver até 3 ou 4 bancos correspondentes, dependendo da transação. Então é algo que gera um custo muito elevado. E esse é um dos motivos, então, de nós não termos nas finanças descentralizadas os intermediários. Mas aí você fica pensando, bem, mas então você não tem o banco para resolver os problemas, para fazer, por exemplo, análise de risco de crédito? Quem que faz isso? Porque os problemas não desaparecem
como mágica. E aqui entra este conceito chamado de smart contract, que você vai ouvir falar muito aí durante o curso. Por quê? Eles fazem exatamente tudo, ou pretendem fazer tudo, que hoje os bancos fazem, porém de uma forma muito, mas muito melhor. E isso explica por que se fala tanto hoje em mercado de criptoativos, em smart contracts, palavras que a maioria das pessoas muitas vezes não fazem nem ideia porque estão ouvindo. Mas o fato é que nós estamos diante de uma tecnologia com um potencial para tornar essas relações que nós acabamos de ver no mercado financeiro muito mais transparentes, muito mais eficientes, menos custosas, ou seja, menos tarifas para que o usuário venha pagar, entre outras coisas. E algo fundamental, eu não posso terminar essa aula antes de dizer por que os smart contracts foram criados. Os smart contracts foram criados para acabar com o risco de inadimplência. Observe então a sua importância no âmbito financeiro. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que não exista risco de crédito, que o credor tenha segurança de que na data X ele vai receber, porque o próprio smart contract deve gerenciar essa operação de um modo a proporcionar essa certeza, essa segurança jurídica nas transações. Esse é o grande objetivo dos smart contracts, ao menos esse é o objetivo que levou ao seu desenvolvimento. Porém, hoje nós sabemos que com os smart contracts nós podemos criar uma série de regras. Não se preocupe ainda se você com as especificidades do conceito, que nós vamos ver isso numa aula específica, mas por hora pense que o smart contract ele é um código de computador com a função de automatizar as relações. Então, a ideia é que tudo aquilo que os funcionários das agências bancárias, por exemplo, fazem, venha a ser substituído por um smart contract. Também em alguns casos chamados aí de agentes eletrônicos. Então perceba, quando nós falamos finanças descentralizadas, não significa que o dinheiro sai de uma conta e vai para outra como mágica e numa data especificada volta. Não, nós temos a intermediação, porém o que muda é a qualidade do intermediário. Os bancos e seus funcionários são substituídos por robôs. Certo? Mas nós vamos ver um pouco melhor sobre isso, entender até esse significado, o significado dessa palavra robô no contexto aí das finanças descentralizadas na próxima aula.